Oi, gente, tudo bom? Esse é o nosso último vídeo falando sobre o tema da adoção. E hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco diferente com vocês. Vocês sabiam que é possível uma mãe ou uma gestante entregar voluntariamente seu filho para adoção e que isso não é considerado crime? Hoje a gente vai falar sobre a entrega consciente. É muito comum a gente ver nos noticiários da TV ou dos jornais da nossa região, no nosso país, notícias dando conta de bebês que foram abandonados por suas mães em algum lugar. Então, na lata de lixo, em uma caixa de sapato, na frente do corpo de bombeiros, em hospitais e etc. Isso ainda acontece, isso ainda é muito comum, porque pouco se diz ou se explica sobre a possibilidade de uma mãe entregar voluntariamente seu filho para adoção. E por que isso acontece? Antes até da gente entrar no procedimento, é importante a gente pensar que nós vivemos ainda numa sociedade extremamente patriarcal e machista, que coloca as mulheres com uma função beatificada da maternidade. E aí essa mulher eventualmente não queria engravidar, pode ter engravidado contra sua vontade por N motivos, por além de uma questão do acidente, mas ela se vê num ponto onde a sociedade obriga ela a manter essa gravidez. Também é importante a gente pensar que no Brasil existem 11 milhões de mães solos, ou seja, mulheres que exercem com exclusividade o poder familiar no cuidado de seus filhos. É importante a gente falar sobre isso, sobre como essa responsabilidade recai exclusivamente sobre a mulher, sobre como essa responsabilidade não acomete os homens, via de regra, no nosso país, culturalmente falando, socialmente falando, e também que a lei brasileira só permite o aborto em 3 situações. Quando essa mulher sofreu uma violência sexual, e essa gravidez foi decorrente dessa violência, quando existe um risco de vida para a gestante continuar com essa gravidez, ou nos casos de feto com anencefalia. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal já entendeu ser permitido a interrupção dessa gravidez. Nos outros casos, o aborto ele não é permitido, o que torna a maternidade compulsória exclusivamente para as mulheres, porque como a gente viu, para os homens é muito simples abandonar aquele filho, ir embora e tocar sua vida. Então, todos esses pontos eles têm que ser ponderados antes da gente falar sobre a entrega voluntária, antes da gente fazer um julgamento sobre essa mãe ou essa gestante que escolhe, que opta, que precisa, muitas vezes não é uma opção voluntária consciente, no sentido de escolher exclusivamente por isso, mas que precisa entregar seu filho para adoção, que não tem condições de cuidar dele e pensa que pode ser uma escolha melhor para ele se ele for para uma outra família. Dito isso, então vamos passar para o procedimento que está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente para essas situações. É legal mencionar que o Estatuto coloca isso como uma opção justamente porque pode ser a opção mais protetiva para a criança e para o adolescente. Como eu já disse nos outros vídeos, todo o fundamento e toda a sistemática elaborada no Estatuto da Criança e do Adolescente é voltada para garantir a proteção e o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, muitas vezes, a adoção e a entrega voluntária é a atitude mais protetiva que essa mãe e que esse Estado pode fazer para proteger essa criança. Como vai acontecer esse procedimento? A gestante ou a mãe que tem interesse em entregar seu filho para adoção, ela deve ser encaminhada ou deve procurar a vara da infância e juventude da localidade onde ela mora, e lá ela vai entrar em contato com a equipe multidisciplinar da vara da infância, que vai atender essa mulher, ouvir o que ela tem a falar, ouvir o contexto onde ela está e vai elaborar um relatório a respeito disso. O relatório ele pode determinar, além das questões da criança ou do nascituro, também atendimentos, busca de atendimentos para essa mãe, para essa gestante. Então, atendimento no serviço de saúde, atendimento na assistência social, tudo isso também pode constar nesse relatório, mas esses atendimentos eles vão acontecer
com a anuência, com a concordância expressa da gestante. Se ela não concordar, ela não pode ser obrigada a cumprir com esses encaminhamentos. A partir desse relatório, o juiz vai avaliar aquela situação e vai se começar a procurar família extensa para cuidar daquela criança ou daquele nascituro que ainda vai nascer. Como eu já disse em outros vídeos, o estatuto ele estabelece uma ordem de preferência com base no princípio da convivência familiar. Então, em primeiro lugar, dá-se preferência para a família nuclear, que é aquele pai e aquela mãe daquela criança. Num segundo momento, se não existe possibilidade da família nuclear, então essa mãe ela pode inclusive indicar quem é o pai e aí esse pai também ser notificado para comparecer, informar se ele tem interesse em cuidar, em assumir aquela criança ou não, ou ela pode não identificar quem é e aí não vai haver busca sobre isso. Eles vão buscar então a família extensa. Não existindo família extensa ou possibilidade dessa família extensa cuidar dessa criança, então ela vai ser inserida no cadastro de adoção e vai ser encaminhada para essa família substituta. Quando esse bebê nascer, antes dessa entrega, vai existir uma audiência onde essa mãe e esse pai, se ele for indicado, se ele não for, ele não vai ser ouvido, mas se o pai for indicado, ele também vai ser ouvido para se manifestar se tem interesse ainda na entrega voluntária ou se mudou de ideia, porque isso também pode acontecer. Caso ela desista dessa entrega, nessa audiência, então o bebê continua com ela e ela vai manter o acompanhamento da equipe da Vara da Infância e Juventude durante um prazo de 180 dias. Se ela não desistir, então o juiz vai decretar a extinção do poder familiar e aí essa criança vai ser colocada numa família substituta, vai ser encaminhada para a adoção. É muito importante a gente pensar sobre isso e conhecer esse procedimento, porque isso é plausível, isso é viável, o sistema admite essa possibilidade e a gente fala muito pouco sobre isso. Escrevam nos comentários se você conhecia esse procedimento, se você sabia dessa possibilidade e como é isso para vocês, que eu quero saber. Seguimos juntas.